Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje a gente tem convidado. Por favor, se apresente, Leonardo Santos. Olá galera, tudo bom? Chupa Marton, esse olá galera é meu. Tudo bom, galera? Ninguém vai me responder, né? Só tu que vai me responder. Eu te respondo, né? Mas diz aí pra gente de onde é que você vem e quem que é o Marton. Então, o Marton é o host de um podcast meia boca aí que eu gravo com ele, que é o Papricast. Mas é o podcast do site Páprica. É legal. O nome é muito bacana, né? Páprica.com. Páprica. Esse é um negócio... É bom de falar, né? Mas tu fala muitas vezes rápido, ele perde sentido. Páprica, daí enlouquece. Enfim, mas olha, é um dos podcasts que eu acho mais bacana. Dentro dos podcasts de cultura pop, né, que a gente tem por aí, eu acho que vocês conseguiram criar um diferencial, né, principalmente com a personalidade de vocês, que é diferente do que a gente vê por aí. A gente vê muitos covers de Nerdcast, vamos dizer assim, e vocês conseguem fazer alguma coisa diferente, assim, dentro de... Até pela intimidade, né, de vocês. Pô, obrigado, cara. Acho que o nosso grande diferencial é que a gente não faz ideia do que a gente tá fazendo, tá ligado? A gente vai tocando o barco ali e a coisa vai saindo. Acho que isso que é bacana, assim. E vocês inovaram num formato também, que é o Faixa Comentada, né? Que vocês assistem um filme e vocês sincronizam o play do podcast com o filme. Aham. E eu já vi um monte de gente aí começando a copiar vocês, mas eu sei que quem primeiro fez foi o Papricast. Pois é, eu não vou citar nomes, mas eu já vi também, né, cara? Mas, tá tudo bem, cara. A gente também copia um monte de gente, então é mais... É bacana ver esse tipo de coisa acontecendo. Tá inspirando, né? É isso aí. E que livro você escolheu pra gente conversar? Cara, eu escolhi Laranja Mecânica. Clássico, hein? Do Anthony Burgess. Eu espero que a gente fale o nome certo, né? Burgess. Anthony Burgess. É quase burger. Burger, me deu fome. mas, cara, é o livro que inspirou um dos meus filmes preferidos da vida, cara. Do mesmo nome, Laranja Mecânica, né? Claro. Do Kubrick. Isso aí. Tá certo. A edição aqui que a gente leu é da editora Aleph, com tradução de Fábio Fernandes. Vamos ouvir um trechinho então? Vamos lá. Parte 1, Capítulo 1. Então, o que é que vai ser, hein? Éramos eu, ou seja, Alex, e meus 3 drugs, ou seja, Pete, George e Tosco. Tosco, porque ele era muito tosco. E estávamos no Lactobar Korova, botando nossas Razodocs para funcionar e ver o que fazer naquela noite de inverno sem vergonha, fria, escura e miserável, embora seca. O Lactobar Korova era um mesto de leite com. E possa ser, ó meus irmãos, que tenhais esquecido de como eram esses mestos, pois as coisas mudam tão escorre hoje em dia, e todo mundo esquece tão depressa, porque também quase não se lê mais os jornais mesmo. Bom, o que vendiam ali era leite com tudo e mais alguma coisa. Eles não tinham autorização para vender álcool, mas ainda não havia leis contra prodar alguma das novas vescas que costumavam colocar no bom e velho moloco. Então você podia apitar com Velocete, Sintesmec, Drencron ou alguma outra vesca que lhe daria uns belos de uns 15 minutos muito horror show, só ali, admirando Bog e todos os seus anjos e santos no seu sapato esquerdo, com luzes espocando por cima de sua mosga. Ou você podia apitar leite com faca dentro, como a gente costumava dizer. E isso te aguçava e te deixava pronto para um 20 contra 1 do cacete. E era isso que estávamos pitando naquela noite, com a qual começo essa história.
A gente estava com um bolso cheio de denge. Por isso, não havia realmente necessidade, do ponto de vista de crastar mais tia pecúnia, de dar um toque em algum vecchio num beco e vigiá-lo nadar no próprio sangue, enquanto a gente contava a pilhagem e dividia em 4. Nem ultraviolentar alguma petiça tremeliquente, de cabelos branquinhos, em uma loja, e sair esmequeando com as tripas da caixa registradora. Mas como dizem, dinheiro não é tudo. Nós 4 estávamos no auge da moda, o que naqueles dias era vestir um par de calças pretas, bem justas, com o bom e velho molde de geleia, como a gente chamava, encaixado na virilha, por dentro das calças, para proteger. Além do que, também formava uma espécie de desenho que dava para vigiar com bastante clareza, dependendo da luz. Eu tinha um em forma de aranha. Pete tinha uma ruca, ou seja, uma mão. George tinha um que era muito extravagante, de uma flor. E o coitado do Tosco tinha um muito brega, com um litso, ou seja, rosto, de palhaço. Tosco era meio sem noção das coisas, e era, sem qualquer sombra de dúvida, o mais tosco de nós 4. Também vestíamos paletós sem lapela, que iam até a cintura, tipo colete, mas com os ombros muito grandes dentro. A gente chamava eles de plétios, que era meio que uma sacaneada em quem tinha ombros daquele tamanho mesmo. Então, meus irmãos, usávamos uns plastron off-white, que mais parecia um purê de cartofel ou batata, com uma espécie de desenho feito com o garfo. Usávamos o cabelo não muito comprido e tínhamos umas botas horror show, ideais para chutar. Então, o que é que vai ser, hein? Havia 3 divóticas sentadas juntas no balcão, mas nós éramos 4 malchiques, e o negócio costumava ser um por todos e todos por um. As esticas também estavam no auge da moda, com perucas roxas, verdes e laranja nas Gullivers. Cada qual custando, calculei eu, no mínimo 3 ou 4 semanas dos salários daquelas esticas. E maquiagem combinando, ou seja, arco-íris ao redor dos glazes e a rote pintada muito grande. Tinha ainda vestidos pretos longos, muito retos, e na parte bombada usava crachazinhos, tipo assim de prata, com nomes de malchiques em cada um, Joe, Mike e outros assim. Normalmente, eram os nomes dos vários malchiques com quem elas haviam espetado antes dos 14. Elas não paravam de olhar na nossa direção, e eu quase senti vontade de dizer que nós 3, pelo canto da minha rote, ou seja, devíamos sair para fazer um pouco de pou e deixar o coitado do Tosco para trás, porque seria apenas uma questão de cupetar para o Tosco meio litro de branquinho, mas com um tanto de Sintesmec misturado. Só que isso não seria jogar direito o jogo. Tosco era feio, 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 e igualzinho ao seu nome, mas era um tremendo lutador, horror show, e usava a bota muito bem. E então, o que é que vai ser, hein? O Tchelovek sentado ao meu lado, ali naquele banco comprido e grande de pelúcia, que percorria 3 paredes, estava longe, longe, com os glazes embaçados e meio que borbulhando eslovos, tipo Aristóteles trama, tralha, trabalha, vomitando ciclamens e fica forficuladamente inteligente. Ele estava em outro mundo mesmo, bem distante,
lá em órbita. Eu sabia bem como era isso, pois já tinha experimentado essa sensação, como todo mundo. Mas daquela vez, fiquei pensando que era uma vesca tipo assim, meio covarde. Meus irmãos, você fica ali, jogado, depois de tomar o bom e velho moloco, e aí fica com a mecel de que tudo ao seu redor meio que já aconteceu antes. Você até consegue videar tudo direitinho, tudo mesmo, com muita clareza. As mesas, o estéreo, as luzes, as esticas e os maltiques. Mas era como se fosse uma vesca que antes estava lá, mas agora não está mais. E você ficava assim, meio que, tipo hipnotizado pela sua bota, ou pelo seu sapato, ou pela unha, tanto faz. E ao mesmo tempo, você ficava meio como se te pegassem pelo cangote e sacudissem que nem um gato. Você é sacudido sem parar, até não sobrar mais nada. Você perde seu nome, seu corpo, seu eu, e não está nem aí. E espera até sua bota ou sua unha ficarem amarelas e ficarem cada vez mais amarelas. Então, as luzes começam a piscar, como explosões atômicas, e a bota ou a unha, ou também pode acontecer uma sujeirinha no fundo das suas calças, se transforma num mesto grande, 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 maior que o mundo inteiro. E aí, você vai justamente ser apresentado ao bom e velho Bog, ou Deus, quando tudo acaba. Você volta pro lado de cá, e aí fica meio gemendo baixinho, com a Hot toda boa, boa. Agora, isso é muito bacana, mas também é muito covarde. Você não foi posto nesse mundo só para entrar em contato com Deus. Esse tipo de coisa pode sugar toda a força e a virtude de um Tchelovek. Então, o que é que vai ser, hein? O estéreo estava ligado e dava a impressão de que a goloz do cantor ia de um lado para o outro do bar, voando até o teto e depois descendo rapidamente mais uma vez e ricocheteando de uma parede para outra. Era Bert Lasky, rascando uma velharia velha demais chamada Você Estufa Minha Tinta. Uma das 3 petiças no balcão, a de peruca verde, ficava estufando e encolhendo a barriga, ao ritmo daquilo que chamavam de música. Eu já estava sentindo as facas do bom e velho moloco começarem a espetar, e agora estava prontinho para um pouco de 20 contra 1. Aí eu lati. Fora, 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 fora! Que nem um cachorro, e dei um tapa horror-show no oco ouvido do Vec sentado ao meu lado, que estava longe, longe, borbulhando. Mas ele nem sentiu, e continuou com o seu equipamento telefônico e quando o farfáculo fica pem, 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 pem. Mais tarde, quando ele saísse do outro mundo e voltasse para cá, ia sentir isso direitinho. Fora para onde? Perguntou George. Ora, vamos dar uma caminhada, eu disse, e videar o que aparece, meus irmãozinhos. Então saímos para dentro da grande noite de inverno, descendo Marganita Boulevard e viramos no Botby Avenue. E foi lá que encontramos aquilo que muito procurávamos. Uma brincadeira malenque para começar bem a noite. Era um vecchio Starry, estilo professor aloprado, de óculos e a rote aberta no ar frio da noite. Levava livros embaixo do braço e um guarda-chuva todo esculhambado. E estava vindo da bibliopública, que pouquíssimos plebeus usavam naquele tempo. Não se viam mesmo muito dos velhos burgueses na rua depois que a noite caía, com a falta de policiais, e nós, bons e jovens maltichiquiviques por aí. E esse Tcheklovek tipo prof era o único andando em toda a rua. Então nós fomos guilando até perto dele. Bem educados, eu disse,
Perdoai-me, irmão. Ele fez uma cara malinque pugli quando videou nós quatro assim, chegando tão de mansinho, educados e sorrindo. Mas disse: sim, o que foi? Era uma golosa muito alta, tipo professor, como se estivesse tentando nos mostrar que não estava pugli. Eu disse: estou vendo que tens livros debaixo do braço, irmão. É de fato um raro prazer hoje em dia encontrar alguém que ainda leia, irmão. Ah, ele disse todo tremendo. É mesmo? Sei. E não parava de olhar, de um para o outro de nós quatro, vendo que agora estava tipo assim, no meio de um quadrado muito sorridente e educado. Sim, disse eu. Interessar-me-ia enormemente, irmão, se gentilmente me permitisses ver que livros são esses que tens debaixo de teu braço. Nada me agrada mais neste mundo do que um livro bom e decente, irmão. Decente? Ele disse. Decente, é? E então, Pete esquivatou aqueles 3 livros dele e os passou para os outros superscorre. Como eram 3, cada um de nós ficou com um livro para videar, menos o Tosco. O que eu tinha se chamava Cristolografia Elementar. Então, eu abri e disse: excelente, é mesmo de primeira. E fiquei ali, virando as páginas. Então, eu disse com uma golosa muito chocada: mas o que é isto aqui? Que eslovo suja é esta? Fico ruborizado só de olhar para ela. Você me decepciona, irmão, de verdade. Mas ele tentou. Mas... Nossa, disse George. Isso aqui é o que eu chamo de indecência. Tem uma eslovo começando com F e outra com C. O livro que estava com ele se chamava O Milagre do Floco de Neve. Nossa, disse o coitado do velho Tosco, esmotando por cima do ombro de Pete e passando do limite, como sempre fazia. Aqui diz que ele fez com ela, e tem até figura e tudo. Ora, ele disse. Você não passa de um velho safado de cabeça suja. Que feio para um velho de sua idade, irmão, eu disse, e comecei a rasgar o livro que estava comigo. E os outros fizeram o mesmo com os deles. Tosco e Pete fizeram um cabo de guerra com o sistema roboédrico. O velhote, tipo prof, começou a cricar. Mas eles não são meus, são propriedade do município. Isto é pura maldade e vandalismo. Ou eslovos assim. E ele meio que tentou tirar os livros de nós à força. O que foi patético. Você merece uma lição, irmão, eu disse. Ah, merece. Aquele livro sobre cristais que estava comigo possuía uma capa muito dura e difícil de rasgar em pedacinhos, porque era mesmo estarre. Tinha sido feito num tempo em que as coisas eram feitas, tipo assim, para durar. Mas acabei conseguindo arrancar as páginas e jogá-las em punhados como flocos de neve, ainda que grandes, por cima daquele vecchio que não parava de cricar. E então os outros fizeram a mesma coisa com os deles, e o bom e velho Tosco só ficava dançando como um palhaço que era. Pronto, disse Pete. Está aí o que você merece, seu leitor safado de indecência e porcaria. Seu vecchio safado, eu disse. E então começamos a filar com ele. Pete segurou as rucas dele. George abriu sua rote e Tosco arrancou seus zubes falsos. Os de cima e os de baixo. Jogou-os na calçada e então eu apliquei neles o bom e velho tratamento esmagabotas. Embora fossem difíceis de quebrar, porque eram feitos daquele novo material horror show de plástico. O vecchio começou a fazer uma espécie de chons abafados.
Então George soltou os goobers dele e simplesmente deixou que ele levasse uma narrote, sem dentes, com seu punho cheio de anéis. Isso fez o Vecchio gemer muito na hora. E foi aí que brotou o sangue, meus irmãos, muito lindo. Então tudo o que nós fizemos foi puxar suas plates externas para baixo, deixando ele só de colete e ceroulas, muito estarre. Tosco se matava de tanto esmequiar. E depois o Pete o chutou lindamente na pança, e nós o deixamos ir. Ele saiu meio que cambaleante, porque não tinha sido um tolte-choque tão forte assim, dizendo ai, 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 sem saber onde estava nem quem era. Nós rimos dele, e então riflamos seus bolsos. Tosco dançando ao redor com o guarda-chuva esculhambado enquanto isso. Mas não tinha muita coisa neles. Havia umas cartas estarres, algumas delas datando até 1960, com minha querida, e essa tchepuca toda, um chaveiro e uma caneta velha que vazava. O bom e velho Tosco parou com a dança do guarda-chuva, e é claro que tinha que começar a ler uma das cartas em voz alta, tipo assim, para mostrar à rua deserta que sabia ler. Minha querida! Ele recitou em uma golosa assim bem alta. Eu pensarei em você enquanto você estiver fora, e espero que se lembre de se agasalhar bem quando sair à noite. Então soltou um smack muito horroroso. Uá, 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 fingindo que estava limpando seu iama com a carta. Tudo bem, eu disse. Deixai-o ir, ó meus irmãos. Nas calças do Vecchio só havia um maleque de cortador, ou seja, dinheiro. Não tinha mais do que 3 goles. Então jogamos suas moedinhas muquiranas no olho da rua, porque era desprezível em relação à quantidade de tia pecúnia que já tínhamos conosco. Então, quebramos o guarda-chuva dele e o demos aos ventos que sopravam, meus irmãos. E aí, deixamos o Vecchio tipo prof de lado. Não havíamos feito muita coisa, eu sei. Mas era meio que o começo da noite, e eu não tenho que ficar pedindo desculpa-culpas a ninguém por isso. As facas de leite com agora estavam espetando, bonitinho e horror show. E aí, Léo, por que você escolheu o Laranja Mecânica pra gente conversar? Então, cara, como eu disse antes ali, realmente esse livro inspirou um dos meus filmes preferidos na vida, assim, cara. Eu adoro Laranja Mecânica, eu adoro o futuro distópico que o Anthony Burgess criou. E é fantástico, assim, não só esse futuro distópico meio fudido, dá pra se dizer, né? Não tem uma maneira mais bonita de falar. Se passa numa Inglaterra bem decadente, né? No caso, como personagem principal, o Alex gosta de dizer, com ultra violência, a dar a torto e direito. E o embasamento pra esse futuro distópico também é muito massa, né, cara? E até por detalhes como a própria linguagem da época, as gírias que os jovens usam, é tudo muito bom, né? E o personagem Alex é muito interessante. Eles criam todo um linguajar que eles chamam Nadsat, né? Isso aí. Até isso no começo do livro me fez apanhar um pouco, porque tu começa a leitura, tu imagina, cara, eu tinha vindo de Perdido em Marte, quando eu comecei a ler o Laranja Mecânica. E o Perdido em Marte é uma leitura super leve, e daí eu caí no Laranja Mecânica, que o assunto já é mais pesado, e além do mais tem o linguajar, cara. Tem essas palavras que tu não faz ideia no começo. E é muito bacana porque essa edição da Aleph, ela tem um glossário no final, né? Ela tem um dicionário no final, pra tu poder pelo menos se achar na história, assim, nos termos. Então era isso, no começo do livro eu ia lá, trancava numa palavra, ia no final pesquisar o que era. Depois, cara, eu vou ter que tocar direto, senão não vou acabar nunca esse livro. Sabe que eu li em e-book. No e-book é até muito fácil, porque conforme uma palavra nova aparece, ela já está em destaque para você apertar lá e ver
a descrição do que é. Pô, que maravilha, cara. Mas o próprio editor, né, sugere que você não leia o glossário. Que você tenha um estranhamento e aos poucos vai entrando. E realmente, assim, tem uma certa diferença, demora pra você entender o que é uma Ventiacol, né? Uma coisa... Um drug, né, também. Cara, muita coisa. Mas depois de um tempo, você consegue sacar. Eu digo que eu tive mais dificuldade, por exemplo, eu parei no meio do Neuromancer porque eu não consegui... Eu tava no meio do livro e ainda assim eu tinha que ficar parando pra ir pro final pra tentar entender o que tava passando por causa dos termos, Sim. E eram os termos de tecnologia do livro. Então, nesse ponto, eu acho que a forma como ele coloca, e nessa tradução tá muito bem feita, você consegue entender o que é pelo contexto. E mesmo quando você não entende pelo contexto, aí ele te diz o que é. Que ele fala isso ou tal coisa. E às vezes também ele é muito redundante assim também. Porque às vezes tem termos que significam a mesma coisa. Então, tipo, grande, é como se fosse a frase, né? Sim, isso também, né, a construção das frases, tu vê que tem toda uma personalidade própria, né, o ritmo das conversas e da história é toda diferente, e... Cara, é bem isso, assim, se ele não te explica ali, se na própria frase, ele joga esse termo aqui, tu fica perdido e 2 páginas depois o termo volta num contexto que tu vai entender, né? Então tem isso, é uma leitura que te puxa um pouquinho mais, ela não é tão didática, não é um best-seller mastigadinho, né? É muito bacana mesmo. E outra coisa interessante também é que toda essa linguagem nova parece vir... tem uma influência soviética, né? Eu não sei, é como se fosse nesse futuro distópico quase a União Soviética ganhou a Guerra Fria ou algo do tipo assim. Dentro dessa edição da Aleph, ele tem todo quase um ensaio do tradutor explicando como foi feito o trabalho e diz que uma das origens das palavras é o russo mesmo. Não sei se dentro do universo tem essa coisa da Rússia ter ganhado a guerra, tal, porque até tem alguma coisa nos painéis pintados que parece representar isso, né? Mas ele realmente não fala, né? Isso aí ele deixa em aberto, assim, Mas é muito engraçado, porque ao invés de tu americanizar um idioma, tu vê que tem vários termos russos, né? Soviéticos, no caso. Mas eu acho que, assim, a principal função disso, eu acho que é ressaltar justamente a dificuldade de comunicação das gerações. Sim. Tanto é que, em determinado momento do livro, o personagem vai parar na prisão e ele não entende nada o que um personagem da prisão fala. Porque o personagem da prisão usa um dialeto da época dele. Então, por mais que os pais e as pessoas em geral entendam, a maioria das pessoas entendam o que ele fala, tem algumas que não, mas de uma forma geral ele se comunica bem. Eu acho que a função de dificultar é justamente tentar mostrar como é difícil para as figuras paternas e de autoridades se comunicarem com esses jovens, né? Como lidar com essa juventude. E até ele meio que acha que é uma coisa cíclica, né, no livro isso. Sim, com certeza. A história toda, né, dá uma volta muito grande, assim, é muito legal tu ver a transformação do personagem. Eu tinha até comentado isso, eu vou me repetir, cara, mas que personagem interessante esse. Interessante e assustador, né, claro. Mas a construção do Alex, até o fato do livro ser meio que em formato de diário também, né, porque ele foge, ele tem um pouco esse... É engraçado tu ver, ele não é um marginal grosseiro e tosco, né? Ele é um marginal incrivelmente inteligente, ele ouve música clássica, ele conhece os autores, ele cita muita poesia também, né? É muito interessante isso. Na verdade, o que passa pra gente aqui não é um caso de delinquência juvenil, é um caso de psicopatia, parece. Total, né, cara? Total, até o livro ele puxa algumas diferenças do filme que realmente são bem chocantes, né? Por exemplo, no filme ele vai na loja de discos e ele conhece 2 garotas, leva pra casa e come as 2, né? Beleza. Só que no livro são 2 crianças de 10 anos, né? São 2 meninas de 10 anos. Então isso pesa bastante já. Então já que você trouxe o assunto do filme, que eu acho que é impossível a gente não falar um pouco dele... É o meu vício, cara. Eu vou dizer que eu assisti o filme uma vez só e eu saí naquele estado meio
eu tô aqui na Terra mesmo, sabe? Aquela coisa e fiquei com medo de assistir de novo. Mas o impacto do livro não foi tão chocante pra mim. Não sei se é porque eu já conhecia a história, porque vi o filme, né? Ou se a linguagem escrita em si, como eu determino o ritmo de acordo com a minha leitura também, não me chocou tanto, mas o visual do filme é muito forte. E não sei, no livro eu senti mais distanciado. Eu te entendo isso, eu te entendo. Eu acho que talvez o filme tenha sido o teu primeiro impacto, tá ligado? E isso pesa bastante. O livro, ele também não me chocou tanto. Ele me chocou nesses pontos que o filme deu uma atenuada, sabe? Que foi no caso do estupro das duas meninas. E, se eu não me engano, cara, tem uma parte no livro que deixa mais ou menos entender. Ele não fala com todas as letras, mas que dá a entender que os ex-colegas de gangue dele estupram ele também, né? Então, tem um momento assim, mas acho que a gente já tá meio que caindo pro spoiler aqui. Então... bosta, tá. Desculpa, me bipa. Vamos deixar isso meio que no ar. Mas, independente da gente contar ou não como acontece, eu acho também, eu concordo com você, mas talvez até mais vezes do que fica evidente, sabe? Porque como o ponto de vista é do narrador, ele conta o que convém a ele contar também. Pode ser, cara. Pode ser. O filme, ele acaba mostrando um pouco o ponto de vista das vítimas também, né? Faz sentido. E querendo ou não, né, cara, é o estímulo gráfico, né? No livro ali tu tá imaginando tudo e o filme, o Kubrick foi extremamente competente nessa adaptação, né? E ele consegue te chocar usando até elementos que não estão no livro. E deixando de lado alguns, né? Porque o Kubrick simplesmente ignora o nome Laranja Mecânica. Ele não te explica por que diabos Laranja Mecânica. Isso não passa no filme, né? Só no livro. Aliás, esse fator é um dos mais diferentes da adaptação. A adaptação é bem fiel, inclusive, mas tem 2 pontos que diferenciam bastante, que envolve essa questão do explicar o Laranja Mecânica, né, e todo o ambiente, vamos dizer, em que ele está envolto, é uma das coisas mais diferentes do filme e do livro, e que no livro tem um capítulo a mais, né, que não é mostrado. É aquele do final? Sim, o último capítulo do livro. Mas parando assim pra... Eu concordo com o Kubrick, sabe? Não ia ficar bom ele botar esse capítulo. Dizem que ele não colocou o capítulo porque a edição americana não tem esse capítulo. Mas quando você faz um filme, você vai buscar as outras edições. Ele sabia da existência do capítulo. Eu não acredito que ele não sabia. Com certeza. Mas acho que foi uma escolha consciente de não colocar. E eu acho que tem tudo a ver. Claro, não, e tem uma cara de prólogo aquele último capítulo, né? É quase um apêndice da história, assim, não precisava ter aquilo, né? Mas é interessante tu saber o ciclo, né? E o que acontece, digamos, pós-filme. Não sei se faz sentido. Não, sim, é interessante. Ajuda a nossa curiosidade, né? Aquela coisa que a gente fica pensando o que será, ele meio que entrega. Embora acho desnecessário, porque eu acho que tira um pouco a força também do que tudo que ele diz no livro, eu não sei. Eu acho... Diga. O final, né, o capítulo o final que, no caso do filme, que seria o capítulo anterior desse, que a gente tá comentando, ele encerra bem a história, né, e ele encerra a história de um jeito que te deixa chocado, né, acaba tu colocando a mão na boca, do tipo, Deus, né, mas enfim, é meio anticlimático, mas tem seu papel no livro, acho que não estraga. Falando sobre a questão do filme e do livro que a gente tinha comentado, de que o filme choca mais, eu acho que vai além da questão gráfica também. Eu acho que no livro tem uma coisa da forma como ele é escrito que é quase como se as coisas que acontecem tivessem que acontecer, sabe? Como tem um certo distanciamento, assim. Só o fato dele estar contando também no futuro já leva um pouco esse distanciamento, mas eu sinto que há um certo distanciamento crítico do Alex, como se ele mesmo tivesse analisando a vida dele de longe. E uma referência, talvez, que eu acho que aponta isso, não sei se você já assistiu o curta-metragem Ilha das Flores. Já assisti, sim. Então, ele tem toda uma narração que leva até a pessoa a comer o lixo no final. Mas ele descreve a coisa quase como se fosse uma coisa matemática, né? Isto leva a isto, leva a isto. É um dos melhores exemplos que eu acho que tem
claros, assim, de um distanciamento claro que você vê. É inevitável, né? Não é neste nível, claro, o livro, mas eu acho que tem um pouquinho disso também. Eu sinto um certo distanciamento, até porque é preciso também, né? Se você não consegue criar empatia por esse personagem sem esse distanciamento. E se você não tiver empatia nenhuma com ele, você não embarca na leitura, né? Não vai. Claro. Não, e também tem a questão de ser um cara que foi pego, né? Ele é um filho da puta que foi pego. Então, talvez se ele não tivesse sido preso, se ele não tivesse passado por todo o processo que ele passou na prisão, eu tenho a impressão que ele contaria a história de um jeito diferente, entendeu? Eu acho que tem um pouco isso, assim, também. Que tem as cenas clássicas, né, do filme. Eu acho que é difícil as pessoas não saberem muito bem o que acontece, né? Que é aquela cena do olho dele aberto, arregalado, e os caras passando os filmes ultraviolentos. É uma das cenas mais emblemáticas da história do cinema, eu acho, até. Me pergunto se alguém já tentou algum tipo de técnica na vida real, seguindo aquilo. Putz, devem ter tentado, cara. O livro descreve com detalhes. É absurdo, né, cara? E não, devem ter tentado, e até o próprio ator passou porque o Kubrick era meio doente, né, cara? E o Kubrick torturou o Malcolm McDowell. Isso, exatamente. Né? Todo o lance de ficar com o olho aberto, o cara ficou com o olho machucado mesmo, sabe? Por mais que pingassem colírio no olho dele. Pingavam ali, né, pra aparecer no filme. Vai saber quanto tempo entre um corte e outro ele não ficava com o olho arregalado lá também. Mas tudo isso, né, o diretor justifica que é pra criar a agonia real no ator. Então, o resultado foi bom, né? Aliás, a interpretação do Malcolm McDowell é demais. É fantástico. Cara, você fica com medo dele. Total. Você sai do filme e encontra com ele na rua, você sai correndo. Não, cara, total. Inclusive hoje ainda, né? Eu não sei se ele tá vivo ainda, espero que sim. Mas o cara tá excelente. Mas é incrível como é o ator de um papel só, né? Porque o Calígula é muito parecido, né? Eu não sei, cara. Eu não consigo achar tão expressivo quanto esse, né? O Laranja Mecânica é foda demais. E daí depois eu vi ele em muito filme trash de terror também. Mas enfim, né, cara, se o cara consegue fazer um papel desses, se fosse ele, até me aposentava, cara. De tão foda que foi, tão icônico. Ele tá vivo e tem cara de bom velhinho hoje. Ele não é, cuidado, isso é uma armadilha, cara, isso é uma armadilha. O Alex tinha cara de bom moço também. Então, se fosse pra dar uma sinopse do livro, qual seria, Léo? Então, cara, eu diria que num futuro distópico, tu acompanha esse jovem, que é o Alex, né? Ele é meio que líder dessa gangue. E até por uma questão de disputa de liderança, né, enfim, desavenças entre a gangue, ele acaba sendo sacaneado pelos colegas e ele vai parar numa instituição penal. E lá eles fazem um experimento com ele, né, o Estado acaba fazendo um experimento com ele, que é um tipo de tratamento novo para reverter e para criar uma repulsa com qualquer ato de violência. Só que... Enfim, né, entrando um pouco na parte da interpretação, será que um ser humano ele consegue se tornar bom não tendo a escolha de não fazer o mal? Eu acho que essa é a principal chave do filme, né? E tem também a questão de um homem que não pode fazer uma escolha, que não consegue escolher o seu destino, ele se torna inútil como uma laranja mecânica. Interessante. E é um daqueles livros em que a trama é uma desculpa para ter uma reflexão mais profunda. Com certeza. Por mais que a gente conte o que acontece aqui, não faz grande diferença você saber o que acontece no filme. Pois é. Não, sabe que isso até tá na contracapa do livro. Toda a questão desse processo de ele ser preso, tudo. E o interessante é os processos que se passam. Os processos, tanto os processos que ele passa de tratamento aí para eliminar a violência dele, quanto todos os processos mentais dentro dele, né? O grande conflito aí, não sei ao certo, mas tem, vou dizer, 50% do conflito que a gente vê em todo o livro tá na cabeça dele, na forma como ele vê o mundo e se relaciona com ele, e metade tá na sociedade tentando lidar com esses jovens e não sabendo lidar, que vai além dele até, Com certeza. Então é uma coisa
parte essencial é ele, é uma história de protagonista, e parte é uma história social, quase como um personagem objeto, né? Então, é interessante. Não, com certeza. É até bem mais legal do que tu saber o que acontece com esse personagem, é tu conhecer ele. Eu acho que essa também é o que eu gosto de brincar, é o Kansas City Shuffle do livro, sabe? Ele faz tu pensar que é sobre uma coisa, mas na verdade é só pra tu... Cara, pra tu ouvir o ponto de vista de um psicopata, filho de uma puta, sabe? E, pelo incrível que pareça, tu começa, não digo simpatizar, cara, mas tu entra na mente desse doente, entendeu? Tu entra na mente desse doente e tu divide um pouco da doença com ele, sabe? Eu acho que essa é a parte assustadora do livro, essa é a parte interessante do Laranja Mecânica. Deve ter influenciado aí os Walter Whites da vida, embora total. Eu acho que é bem pior, né? Não. Mas cara, é que tem essa coisa doente, né? Pelo menos o processo. O Walter White, tu conhece ele enquanto ele é bonzinho e tu vê ele Breaking Bad, né? E aqui não, aqui tu tá ali junto com o vilão. Mas com certeza, cara, muito do que o pessoal chama de a terceira era de ouro da televisão, né? Que é tudo do ponto de vista do vilão. Tudo é o vilão. Porra, a Laranja Mecânica fez isso em 62, né? Se eu não me engano. Em 62. Então tu vê que é o seu Kubrick sabia ser hipster, né? Ele fazia antes de ser legal. Mas aí eu já atribuo, além do Kubrick, ao Burgess mesmo, né? Pior, claro. Eu tô falando Kubrick, inclusive em 62 foi a publicação original, né? Do Burgess mesmo. Cara, desculpa, é o meu vício no cinema, né? Sabe que eu tô puxando pro meu lado aqui a patota. Legal. Mas uma coisa que você falou, a história se passa no futuro. Mas não precisa passar no futuro. Assim, é um cenário dado, mas principalmente talvez pela coisa da técnica, que hoje a gente já vê como algo ultrapassado. Mas eu vejo o cenário muito parecido, por exemplo, com o do filme Warriors. Faz sentido. Então eu vejo o Alex e seus droguetes aí dentro do Warriors, sabe? Inclusive no Warriors tem uma gangue que se veste bem parecido com a roupa deles, né? No Laranja Mecânica. Ia ser um crossover lindo, né, cara? Porra, tu imagina isso. Mas cara, é bem isso. E se eu não me engano, no livro não tem data, né? Eles não dão um ano, dão? Não. Não, né? É bem atemporal, cara. E isso é uma coisa linda. Tipo, o livro se passa em 62. Só que podia ser nos anos 80, isso podia ter sido nos anos 90, isso pode ser hoje, sabe? Até essa questão do radicalismo político, eu digo, né? Que a gente vive num mundo, pelo menos aqui no Brasil, é bipolar, né, cara? Ou tu é uma coisa ou tu é outra, né? E o livro, ele passa por esse lado também. Ele realmente consegue criar um ensaio político que serve para qualquer época. Infelizmente, né? Espero que a gente um dia chegue num momento em que não sirva mais. Acaba sendo uma discussão da maldade também, né? O que é a maldade? É algo que existe dentro de cada ser humano e, dependendo da sociedade, ela permite florescer ou não. Tem um pouco disso também. Total, cara. E a virtude de tu escolher não ser mal, né? Isso é a questão da escolha também, do que faz de ti um homem, do que faz de ti um ser humano, do que faz de ti, né, uma pessoa pensante. É muito foda, cara. Eu vi um podcast em que comentaram que os pais dele sabem o que ele faz, mas não se importam muito. E eu discordo, assim. A impressão que me passou é que os pais dele são reféns dele, sabe? Tem medo dele. Total, cara, total. Mistura um pouco, né, aquela questão também dos pais que são coniventes, né, com os absurdos que os filhos fazem. Não, meu filho não usa droga, ele só gosta de fazer festa, né? Não, ele não é ruim, é que ele foi provocado. Mas não, né? É aquela coisa do amor cego que os pais têm pelos filhos num extremo absurdo, assim. Mas eu acho que tem um pouco disso também, de eles terem medo do Alex, né? Embora, eu não sei, eu acho que na história ele não chega a ameaçar fisicamente em momento algum, né? Então, não exatamente, mas em determinados momentos ele diz que já disciplinou os pais em algumas coisas. Pode ser. Porque ele ameaça muito na questão emocional do tipo, eu vou embora. Eu vou embora, eu vou deixar vocês aqui. E eles, não, meu filho, por favor, fica, não sei o quê. A gente faz tal coisa pra ti. Então, mas tem uma falinha só que ele diz em determinado momento que eu já ensinei pra eles a não fazerem tal coisa, sabe? Você pensa, o que ele fez em casa pros pais aceitarem ele fazerem uma coisa desta sem reclamar?
e ainda se medicarem, é uma coisa, sabe? Eles ainda se drogam pro filho fazer as coisas deles, eles ficarem meio que com a consciência limpa. Então, ele deve ter aterrorizado os pais. Total, cara. E daí, pelos pais também, tu assume aí a questão, sei lá, do Estado, que, sei lá, daqui a pouco vira o rosto, deixa parcela da população fazer o que bem entende, né? E aí vai. O livro tem várias camadas. A gente precisaria de umas 4 horas aqui pra falar sobre tudo, né? Tá certo. Bom, mas então, já que a gente não vai ficar umas 4 horas, vamos encerrando aqui. Como assim, não? Eu trouxe mantimentos aqui. Tem Doritos, cerveja. É bom, então a gente assiste o filme então depois, então, pra aproveitar isso. Tá, maravilha. O que você tem aí de última consideração sobre o livro? Uma coisa que você queira ressaltar? Poxa, leiam e se tiverem acesso, comprem eu não fui pago para dizer isso, mas tenham acesso, comprem a edição da Aleph, cara, porque ela é bem completa, tem sobrecapa, capa dura e tem extras, o que mata a pau, né? Para tu saber um pouco mais da história, assim, e do contexto. E leiam o livro, se vocês gostam do filme, leiam o livro, se vocês nunca viram o filme, leiam o livro, se vocês só leram o livro, vejam o filme. É uma história para ser experimentada e, sei lá, vivida de tempo em tempo, sabe? Se tu puder ler esse livro de novo daqui a uns 10 anos, acho que tu vai ter outra percepção da história. Isso que é legal. E é visceral. É uma daquelas experiências que você não sai ileso. Não, com certeza não. Faz o seguinte, lê o livro e deixa um Chico Bento do lado, pra tu ler assim nos intervalos, pra tu voltar um pouco assim pro teu estado normal, sabe? Porque senão tu vai ficar na merda, cara. Sabe, contando uma historinha aqui, já me alongando um pouco, quando eu assisti o filme, eu assisti numa sessão de cinema, meio que cineclube aqui na minha cidade. Ah, legal. E eu tava saindo com uma guriazinha. A gente assistiu o filme, eu não consegui mais beijar a menina na boca depois desse dia. Tipo, ficou uma sensação estranha, cada um foi pro seu lado, não se olhamos mais direito depois disso. Cara, é perfeito isso, cara. É a história que te deixa com um gosto ruim na boca. Tu fica um pouco sujo depois de ver isso, principalmente pelo fato de que o personagem faz tu virar cúmplice, né? É exatamente isso que te deixa mais perturbado. Mas não tenham medo, às vezes se sujar é bom. Ah, com certeza. Pô, tá aí, nós somos da geração que viu o Clube da Luta e adorou, né? Meu filme preferido em toda a vida. Vimos e lemos o Clube da Luta, né? Tá certo, então. Léo. Diga. Eu te agradeço bastante aqui por ter vindo conversar com a gente. Pô. Sempre muito divertido te ouvir nos podcasts e ter agora aqui no Caixa de Histórias é muito bom. Porra, eu que agradeço. Diz aí onde é que o pessoal te encontra, qual que é o endereço do Papricast. Cara, antes de mais nada, eu que agradeço o convite. Desculpa qualquer coisa, né? Eu sou gago assim mesmo, eu me tranco, tudo, mas é de coração. E vocês podem me encontrar no Papricast, que é www.papricast.com.br, é lá que a gente publica os nossos podcasts sobre cinema, série, quadrinhos, livro, né? Recentemente a gente fez aí o nosso Clube do Livro também, ficou bem bacana. Fala um pouquinho, aproveita que você está num podcast literário e fala do Clube do Livro. Olha aí, né, eu tenho que explicar, então. Cara, basicamente o que a gente fez? No começo do mês nós avisamos qual livro a gente ia ler, demos um mês de intervalo e no final do mês a gente fez um programa especial sobre esse livro. E o mais bacana foi que o nosso público pôde participar. Então a galera nos mandava áudio pelo WhatsApp comentando o livro, né, passando a percepção. E esses áudios entraram no programa. Legal. Ficou bem massa, tá bem divertido. Aquele trabalho que dá orgulho, assim, cara. Fiquei bem feliz. E se vocês quiserem me seguir também, eu tô no Twitter, eu sou o @LeoTSantos e tem lá também o @Papricast, onde a gente fala bobagem de vez em quando. Muito legal, muito legal. Bom, o e-mail aqui do Caixa de Histórias, vocês já conhecem, caixadehistorias@iradex.net. Mandem sugestões de livros aqui, que se vocês queiram que a gente leia. O nosso Twitter é @caixa_histórias. E, gente, continuem dando estrelinhas lá na iTunes.
A gente tá com 27, falta só 3 pra gente chegar a 30. Vamos chegar em 30 classificações lá, gente? Tenho fé que assim, quando eu lançar esse podcast, a gente já vai ter até chegado lá, mas vamos chegar em 30 então. Sabe uma coisa que ajuda, cara, é tu ameaçar animais em extinção. Se as pessoas não derem estrelinhas, tu vai, sei lá, eliminar alguma espécie em extinção. Isso ajuda. Mas vamos deixar de ser preguiçoso, gente. Porra, 3 estrelinhas, vamos lá. E não tem que parar nas 3 estrelinhas. Tá certo. Baita programa aí, tem que incentivar essa galera. Muito obrigado. Então é isso, gente. Então, até a próxima. Até a próxima, galera. Eu vou estar aqui no próximo, certo? Em todos. Não, mentira. Mas eu espero ser convidado de novo. Já tô me escalando aqui. Opa, quando você quiser. Maravilha, cara. Até. Até, galera.